Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para a terceira aula do nono ano, essa aula é importantíssima. O tema é Estrutura Política e Social no Brasil na Primeira República. Então a gente precisa entender muito bem como que essa estrutura política e social estava ali administrada, como ela estava colocada pelas elites do Brasil, para a gente entender o desencadeamento de um monte de eventos que vão vir aí no século XX no Brasil. Então é importantíssimo que nós entendamos como que essa estrutura da Primeira República ela estava colocada, já que um sistema foi derrubado, né, a monarquia ela deixou de existir, o imperador caiu e um novo sistema floresceu. Então a gente vai ver como que esse sistema se estruturou ali nos primeiros anos, nas primeiras décadas que nós chamamos de Primeira República. Então, o conteúdo: política na Primeira República, sociedade na Primeira República, coronelismo e a política do café com leite na Primeira República. O objetivo: caracterizar a estrutura política da Primeira República, analisar a sociedade na Primeira República e compreender o coronelismo e a política do café com leite na Primeira República. Então, vamos aqui primeiro para um texto, né? Para nós começarmos a análise. Ao redor de 1870, se desenvolveram as aplicações da eletricidade, com as primeiras usinas hidrotermoelétricas, uso dos derivados do petróleo, que dariam origem aos motores de combustão interna e, portanto, aos veículos automotores, o surgimento da indústria química, de novas técnicas de prospecção mineral, dos altos fornos, das fundições. No mesmo impulso, foram desenvolvidos novos meios de transporte, como o transatlântico, carros, caminhões, motocicletas, trens expressos e aviões, além de novos meios de comunicação, como o telégrafo com e sem fio, o rádio, os gramafones, a fotografia e o cinema. Olha o tanto de coisa que acontece ali ao redor de 1870, todas essas inovações, essa busca, né, a Belle Époque, que eles vão chamar lá na Europa, ela vai até o ano de 1914 com a Primeira Guerra Mundial. Então a gente precisa ter esse panorama de tudo que estava acontecendo no mundo para a gente entender algumas coisas que vão acontecer aqui no Brasil. Então, os impactos de tudo isso que eu acabei de ler para vocês, né, o surgimento dessas tecnologias marcam a transição para o século XX, influenciou diretamente a vida cotidiana das pessoas. Elas contribuíram para o estabelecimento de determinadas lógicas que permanecem impactando a sociedade contemporânea até hoje, permitindo maior mobilidade e eficiência na produção industrial, avanços na comunicação e acesso a novas formas de entretenimento, como o cinema e o rádio. Então, a partir desse momento ali, em meados de 1870, que todas essas tecnologias são criadas, ao desenrolar das décadas, dos anos, essas tecnologias, na verdade, elas vão apenas se aperfeiçoando e se moldando a novas marcas que vão sendo criadas e novas necessidades dos seres humanos. Então, um pontapé inicial que é dado, ele vai sendo aperfeiçoado até hoje, certo? A passagem do século XIX para o século XX no looping da montanha-russa. A virada do século XIX para o XX foi um período conhecido na Europa, como eu mencionei para vocês, como Belle Époque. Nesse período, ou Bela Época, né? Nesse período, houve uma euforia proporcionada pelas perspectivas melhorias e mudanças no cotidiano e na qualidade de vida, proporcionada pelos avanços tecnológicos que surgiram nesse contexto. Tudo bem? Isso nós já falamos então. Dois textos aqui. Vertigem e aceleração do tempo. Esta seria, sem dúvida, a sensação mais forte experimentada pelo homem e mulheres que viviam ou circulavam pelas ruas do Rio de Janeiro na virada do século XX. Durante a passagem do século XIX para o século XX, a implementação da indústria e ferrovias no Brasil passou a ser uma preocupação. Na época era adotado um modelo econômico agroexportador, tendo o café como principal produto e mola propulsora dos lucros econômicos do país. Nas aulas do 8º ano, nós vamos ver por que isso foi um pequeno problema que aconteceu ali, principalmente no segundo reinado, tá? Então essa é uma aula do 8º ano. As mudanças que ocorreram durante a Belle Époque brasileira oportunizaram um momento áureo na economia do país. No entanto, a melhoria nas condições de vida
proporcionada durante a bela época brasileira, não se estendeu à maioria da população, impulsionando inúmeras tensões e conflitos sociais na época. Algumas dessas tensões foram ocasionadas pela emergência do movimento operário e influenciadas por trabalhadores, certo? Vamos lá. Marasmo. E um tempo que parecia transcorrer tão lentamente que sua marcha inexorável mal era percebida. Olha aí. Assim, nas fazendas, nas vilas, no interior e nos sertões do país, essa mesma virada do século seria percebida. Ali, nada parecia romper uma rotina secular, firmemente alicerçada no privilégio, no arbítrio, na lógica do favor, na inviolabilidade da vontade senhorial dos coronéis e nas rígidas hierarquias assentadas sobre a propriedade, a violência e o medo. Então, olha lá, os cenários da República, o Brasil na virada do século XX do século XIX para o século XX, tá? Então, esse aqui é um texto historiográfico. O início da República no Brasil, no século XIX, essas convicções otimistas seriam expressas pela fórmula ordem e progresso, significando que a difusão e assimilação paulatina e sistemática de valores da cultura europeia conduziram o mundo a um futuro de abundância, racionalidade e harmonia. Então, como nós sabemos já, né, esse lema da bandeira do Brasil é do filósofo positivista francês Auguste Comte. E ele também, essa frase, na verdade, na totalidade, era ordem, progresso e amor. Só deixaram o amor de fora aí, não sei porquê, mas tudo bem. Vamos dar sequência aqui. A República foi estabelecida no Brasil no século XIX, em 1889, né, como vocês viram lá no 8º ano, e deu início a um novo modelo político que se consolidou a partir dos interesses das elites civis militares que derrubaram a monarquia. Uma das heranças do estabelecimento da República foi o sufrágio, direito previsto pela Constituição de 1891. O que é sufrágio? Marque isso. Direito de votar em eleições políticas, que permite que cidadãos expressem sua vontade, escolham representantes ou participem de plebiscitos. Então, sufrágio, hoje nós vivemos um sufrágio universal no Brasil com a Constituição de 1988, tá? Então, o sufrágio é o direito de votar em eleições políticas, tá certo? Aí, conforme o tempo foi passando aqui no Brasil, mais pessoas foram tendo esse direito. Então, esse sufrágio aqui, ele não era universal na Constituição de 1891, apenas um pequeno grupo de pessoas que poderiam votar. Olha lá. A partir de 1891, o sufrágio passou a ser universal aos cidadãos alfabetizados e do sexo masculino no Brasil, mas a exclusão das mulheres e dos analfabetos deixava de fora das eleições grande parte da população brasileira. Olha aí, gente, então foi o que eu falei para vocês. Então, se é sufrágio universal, tinha que ser todos, então eu não considero dessa forma, tá? Então, mulheres e analfabetos não podiam votar. Olha só, as mulheres não podiam votar na Constituição de 1891, tá? Nós estamos falando aí coisas de aproximadamente 1,5 séculos atrás, tá? Então é muito recente isso, tá? Então a gente vê toda a opressão que a mulher sofre ainda no Brasil, né? Então olha a sociedade que nós criamos, a sociedade que foi desenvolvida no Brasil no ano de 1891, né? No auge lá dos direitos que a República traz, né? Todo direito para o cidadão, as mulheres não podiam votar, tá? Isso se estendia também às pessoas que eram analfabetas. Isso justifica também por que a educação no Brasil não era privilegiada. Porque quanto mais o número de analfabetos, menos pessoas vão votar. E com um número mais enxuto de pessoas votando, então você tende a manipular melhor o resultado das eleições, tá? Então, mulheres e os analfabetos excluídos, tá certo? Então, vamos seguir aqui. Esse é o nosso Brasil. Destaque aqui, o estabelecimento da República no Brasil interessa principalmente as elites civis militares que derrubaram a monarquia em 1889. Essas elites buscavam consolidar um novo modelo político que atendesse aos seus interesses. Então, é interesse, tá? É interesse, não é o bem
do país, não é o bem das pessoas mais necessitadas, os bens dos mais pobres, fazer com que todos tenham direitos, não. É atender os interesses particulares de uma elite, tá certo? Destaque. Na passagem do século XIX para o XX, o Brasil estava pautando por um modelo econômico agroexportador, com o café sendo o principal produto e impulsionador dos lucros econômicos. Essa economia estava pautada em uma lógica produtiva baseada na monocultura em grandes latifúndios de terra, voltada à exportação para mercados internacionais. Latifúndio, então, são extensas propriedades rurais caracterizadas pelo cultivo de grandes áreas de terra com pouca diversificação de produção. Outro destaque aqui, na Primeira República, a partir de 1891, o sufrágio no Brasil tornou-se universal para cidadãos alfabetizados e do sexo masculino. No entanto, a exclusão das mulheres e dos analfabetos, como eu já falei, limitava a participação nas eleições a uma parte restrita da população, certo? Vamos lá. Liberalismo oligárquico. O monopólio do sistema político e econômico pelas oligarquias regionais, evidenciado pela política de governadores e pelo coronelismo, levava a fraudes eleitorais e ao voto do cabresto, tá? Então aqui entra para nós essa figura do voto do cabresto, tá certo? Então vamos agora verificar como que funcionavam agora numa segunda parte todas essas oligarquias, tá certo? Então vamos lá ver o que são exatamente essas oligarquias, né? Era um sistema de governo nos quais o poder político está concentrado nas mãos de um pequeno grupo de indivíduos ou famílias que detêm uma influência desproporcional sobre as decisões políticas e econômicas. Esse grupo restrito geralmente protege seus interesses e mantém o controle político, muitas vezes em detrimento da participação mais ampla da população. Então, a oligarquia nada mais é que a apuração daquele sistema que exclui ali as mulheres e os analfabetos, né? É um grupo que vai controlar todo o sistema político de acordo com as suas necessidades e com os seus interesses. Próximo aqui, política de governadores, olha lá. Foi um fenômeno político que ocorreu no início da República no Brasil, consistia em um pacto informal entre o governo federal e os estados, visando manter a estabilidade política. Então, é um pacto informal, tá? Ele está além ali da Constituição. Na prática, os governadores dos estados recebiam autonomia para governar localmente, desde que apoiassem o governo central e seus interesses. Em troca, era concedidos benefícios como controle sobre nomeações políticas e influência na gestão pública local, o tal do toma lá da cá, que hoje se conhece muito bem. Essa política moldou diversas práticas políticas no Brasil atual e antecedeu a chamada política do café com leite. Então, a política dos governadores é o que a gente acaba entendendo hoje aí como o loteamento dos cargos em ministérios, em secretarias, ou o tal do toma lá da cá. Os deputados de partido X vão votar a favor se tiver a indicação de um ministro para determinada pasta, ou secretário para determinada pasta. Então, isso está em todas as esferas políticas do Brasil, tá? No governo, no executivo federal, no estadual e no municipal, tá certo? Política do café com leite. Entre 1898 e 1930, a alternância de presidentes no Brasil ficou entre São Paulo, produtor de café, e Minas Gerais, produtor de leite, em um acordo político informal. Esse sistema representou uma fase de domínio das elites agrárias e oligárquicas, com uma economia centrada na produção de café e leite. Esse arranjo visava manter o equilíbrio de poder entre esses dois estados e durante esse período não houve a participação de representantes de outros estados na presidência. Então, assim, na verdade, essa política do café com leite, ela tinha a indicação de São Paulo e de Minas, mas a pessoa que assumisse ou sentasse na cadeira, não necessariamente ela poderia ter nascido em São Paulo e em Minas. A gente vê isso, Washington Luiz, que por mais que tenha feito a carreira em outros estados, ele era carioca, tá? Então, a indicação era de São Paulo e Minas, tá?
mas poderia sim ser indicado pessoas de outros estados para o cargo de presidente, tá? Isso não aconteceu frequentemente, claramente, mas poderia ser também. É necessário pontuar que o uso da expressão se popularizou com Getúlio Vargas com a intenção de desqualificar o regime republicano anterior. A relativa estabilidade do sistema político, nesse contexto, era pautada por dois fatores principais. A importância política de Minas Gerais, que apesar de disputas internas, se destacou devido ao poder econômico como segundo maior exportador de café e pelo maior número de eleitores, e pela relação entre o Estado republicano e a cafeicultura, que mostrava que a política era crucial para os interesses econômicos dos cafeicultores, tá certo? Coronelismo, olha só, interessante esse aqui, ó, fenômeno político caracterizado pela influência de líderes locais, chamados coronéis, que detinham poder político e econômico em determinadas regiões do Brasil. Muitas vezes esses coronéis eram grandes latifundiários que exerciam controle sobre comunidades locais, manipulando eleições, coagindo eleitores e mantendo a lealdade por meio de favores e patronagem. Esse sistema contribuiu para a predominância de interesses regionais sobre os nacionais. Então, você tinha um prefeito ali na cidade, mas quem mandava mesmo era o coronel, tá? Então, ali nas localidades, o coronelismo que acabava mandando na cidade. Lembrem lá do Alto da Compadecida, mostra muito bem essa relação. Voto de cabresto, prática política em que eleitores eram coagidos ou influenciados por figuras de poder local, como fazendeiros ou líderes políticos, a votar em candidatos específicos. Essa coerção é exercida por meio das relações de dependência econômica ou social, comprometendo a liberdade de escolha do eleitor. O termo cabresto sugere a ideia de que o eleitor está sendo conduzido como se fosse um animal com uma rédea, perdendo sua autonomia. Então, olha aqui vai ter uma charge, né, para a gente analisar, charge representando um político levando o eleitor para votar. O diálogo mostra uma mulher que simboliza a soberania, que questiona ao político: é o Zé Besta? O político que traz em uma corda o eleitor representado por um burro responde: não, é o Zé Burro. Então, aqui é a figura representativa nessa charge de como era o voto nesse período, esse voto do cabresto, tá? O político levava o eleitor para votação e ele obrigatoriamente votava em quem o estava conduzindo. Ele era coagido, exatamente isso, coagido a fazer esta prática, tá? Então essa é a interpretação desta charge. Tudo bem? Então o voto do cabresto era uma marca muito forte nesse período que perpetuava determinados políticos no poder, e os coronéis que indicavam para quem essas pessoas iriam votar. Olha só, então, na aula de hoje foi bastante coisa, né? Compreendemos como a sociedade incorporou as inovações tecnológicas no século XIX, influenciando diretamente a forma como vivemos, nos movemos e nos comunicamos. Então, aquelas invenções ali que começam por volta de 1870 são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade que virá no século XX. Identificamos os desafios sociais oriundos do modelo agroexportador durante a chamada Belle Époque brasileira. Então, a exportação, esse modelo, ele vai gerar ali uma riqueza concentrada nas mãos de algumas pessoas no nosso país. E, por último, analisamos os desafios políticos que existiam durante a Primeira República, compreendendo a lógica do monopólio oligárquico e a política de governadores que desembocava nesse tal do voto do cabresto que nós vimos. Tá certo? Então você pode ter a aula 1 e a aula 2, tudo bem? A aula 1 e a aula 2, você pode acompanhar. E essa foi a aula de estrutura política e social no Brasil na Primeira República. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.